se não esqueço, tá? E aí, na continuação, esses exercícios são exercícios mais básicos de operações, só para a gente poder encerrar, tá? Mas são exercícios bons para que vocês façam de treinamento. Porque como eu conversei com vocês, a gente conversa sempre, né? São questões que a gente não pode deixar de lado, a gente tem que tentar acertar, porque são questões quando caem, né, matrizes, porque não é lá do top 10, aquelas que mais caem, mas quando caem é um tipo de questão que faz diferença pelo nível de dificuldade, tá? Então, tem que fazer o treinamento até para entender o que é um elemento, o que é uma matriz, como que a gente resolve, determinante, nananana, tá? Então, os tipos de matrizes, porque pode ter essa pegadinha assim, como a gente viu no exercício anterior, aquilo ali é situação de vestibular, é questão de vestibular, tá? Então, é bom que vocês façam para treinar, porque não adianta nada contra as outras áreas, mas história, geografia, outras situações, a gente tem como fazer bastante leitura, né? Enfim, matemática, o ideal é que a gente faça prática, né? Parte prática e realmente faz esse diferencial, porque, enfim, né? As pessoas têm dificuldade, matemática, física e química, a gente tem um caderno próprio, então o cara que domina as questões fáceis, as intermediárias, as difíceis, então, nem se fala, e que faz uma enorme diferença, porque a maioria vai muito mal, tá? Então, aqui tem, determine as matrizes 2 por 2, não esquece que é 2 linhas, 2 colunas, cujos elementos são formados, tá? Aqui eu tenho duas situações onde a gente vai fazer a construção das matrizes de acordo com a sua lei de formação, tá? Ele já indicou o tipo de matriz, 2 por 2, não esquece que 2 linhas e 2 colunas, matriz quadrada, é quadrada quando eu tenho mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas, que é o caso aqui, tá? Onde aqui eu vou escrever a matriz A, por exemplo, tá? Com o elemento 2, onde a linha for diferente da coluna, lembra que o I é linha e J é coluna, e eu vou fazer a soma da linha com a coluna, onde os elementos forem iguais. Então, você escreve lá a matriz 2 por 2, né? Coloca A. Então, você vai ter A1, a primeira linha, a primeira coluna, A, primeira linha, segunda coluna, embaixo, A, segunda linha, primeira coluna, A, segunda linha, segunda coluna. Nos que forem diferentes, você vai colocar 2. Linha for diferente de coluna. E no que for igual, que você somar, na verdade, que são iguais, você vai somar a linha com a coluna, daí você vai chegar a esta matriz aqui, 2, 2, 2 e 4. Aqui, ó, A1, né, são iguais linha e coluna, então você vai fazer a soma da linha com a coluna, tá? Isso vai resultar em 2. A1, 2, os elementos são diferentes, então você vai colocar o 2, tá aqui. A2, 1, os elementos são diferentes, então você vai colocar o 2. E A2, 2, os elementos são iguais, pertence à segunda linha, segunda coluna, então você vai fazer a soma desses dois elementos. Então, 4 aí dá para a gente escrever essa matriz. Na B é a mesma coisa, tá? Eu tenho lá elementos 2 vezes a linha menos 3 vezes a coluna, onde a linha for maior ou igual que a coluna, tá aqui, olha. E eu tenho I ao quadrado, ou seja, a linha ao quadrado menos a coluna, onde nós tivermos a linha menor que a coluna. Então, tem que saber o que é linha, o que é coluna, o que é matriz quadrada, para, numa eventual construção de matriz, eu conseguir fazer isso de uma forma mais simples, tá? Então, escreve os elementos, né? Lembra que é 2 por 2, B, B, né? Então, primeira linha, primeira coluna, B11, B12, B21, B22. Aí você vai fazer a análise. Onde I for maior ou igual que a coluna, você vai utilizar essa sentença. E onde a linha for menor que a coluna, você vai utilizar essa sentença. Então, no elemento B11, você tem linha igual à coluna. Se é igual à coluna, pertence a essa equação aqui, né? Essa sentença. Então, o que você vai fazer? 2 vezes a linha, que é 1, menos 3 vezes a coluna, que é 1, resultando no elemento menos 1. B1, 2. O elemento aqui da linha, ele é menor
que a coluna, né? O 1 é menor que o 2. Então, você vai utilizar essa sentença aqui. 1 ao quadrado menos 2, isso dá menos 1. Mesma coisa nos demais. Se a linha for igual ou maior que a coluna, é essa sentença, e se não, é esta sentença. Então, você vai ter lá como resultante, tá? Menos 1, 1 e 2. Aqui também é do mesmo tipo, só que já é uma matriz 3 por 4, onde a lei de formação é 2i menos 3j. Então, é uma lei só, tá? Você não tem que ficar fazendo análise, não, segundo a lei de formação. Os elementos dessa matriz de 3 linhas e 4 colunas são todos compostos por 2 vezes a linha menos 3 vezes a coluna, tá? Então, é só colocar na ordem 3 linhas, 4 colunas, né? A1, A1, 2, aí assim vai, né? E colocar nesta lei de formação, tá certo? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Aqui, olha, determine, dada a matriz B, calcule A11, A21, A13, 2 vezes A22, tá? Então, você vai verificar quais são os elementos. Quem é o elemento do A11? Primeira linha, primeira coluna. É o menos 2. Então, você escreve menos 2 mais. Quem é o elemento do A21? Segunda linha, primeira coluna. Aqui menos o elemento A13, primeira linha, terceira coluna, mais 2 vezes o número real, 2, né, vezes o elemento A22. Então, é só verificar dentro da matriz quem são os elementos e fazer a substituição na equação apresentada, tá? Claro que você vai fazer as operações indicadas aqui, daí você determina lá, vai achar ter como resultado menos 11. O 4 é a mesmíssima coisa, número real vezes um elemento, menos 5 vezes também o número real, vezes um elemento, 4, 2, né? A4, 2. Então, esse elemento aqui, ó, 3 vezes o elemento que está na terceira linha, 1, 2, 3, primeira coluna, que é esse cara aqui, né? Então, é 3 vezes o menos 1, né? Menos o cara que está 5 vezes o cara que está na quarta linha, 1, 2, 3, quarta linha, segunda coluna, que é esse cara aqui, né? Então, é 5 menos 5 vezes 2,5. Daí você chega o resultado lá de menos 11. Exercícios bem básicos também. Aqui no 5, eu vou passar para a gente comentando. Depois, se vocês quiserem, vocês podem voltar ao vídeo, é claro. Tentar fazer os exercícios e fazendo a comparação para verificarem se vocês acertaram ou não. Aqui já tem associação, né? Que vai transformar em um sistema. Vai dar a igualdade das matrizes para determinar x e y, né? Reparem que eu tenho uma equação, 2x mais y vai ser igual ao elemento lá correspondente, que é o 11, né? Então, você escreve isso. E aqui você tem 2x menos y igual a 9. Ó, sisteminha básico, né? 2 por 2, resolve pelo método que se sentir mais confortável, tá? Vai determinar x e y, é o objetivo. Mesma coisa na letra B, tá? O x ao quadrado vai ser igual a 1. Então, aqui você, na verdade, vai determinar elemento por elemento, tá? Y ao quadrado, você pode dizer que também é igual a 1. Cuidado que quando a gente está calculando x ao quadrado, a gente tem que ter duas raízes, né, gente? Menos 1 e 1 e menos 1. A mesma coisa a gente faz com y. Y aqui é igual a menos 1. X igual a menos 1. E assim vai, para a gente acabar determinando... pensei que era alguém tentando entrar. Tá, gente? A gente determina aí os valores de x e y. No número 6, no exercício 6, para a gente aumentar o 6 e o 7 dessa folhinha, está pedindo para a gente determinar o valor de x, né, na matriz A, para que A seja igual a transposta. Só para a gente lembrar, matriz transposta é onde eu tenho a linha da matriz vira a coluna na matriz transposta. Então, tenho essa linha aqui da matriz A, vai virar 3x ao quadrado na matriz transposta. Essa linha 2x e x vai virar coluna na matriz transposta, tá? Então, aqui está a matriz A e aqui está a matriz A transposta. A linha virou a coluna, a linha virou a coluna, tá? E ele pediu para a gente igualar essas matrizes, a matriz A transposta. Claro que isso vai nos gerar, né, através da igualdade entre matrizes, seus elementos correspondentes,
alguma equação, onde nós vamos conseguir determinar aí o valor de x. Claro que vai gerar, que neste caso, galerinha, uma equação do segundo grau, tá? Porque é x ao quadrado menos 21 igual a zero. Só que nesta situação específica, você não precisa resolver por Bhaskara, tá? Pode colocar o fator comum em evidência, aí fica a seu critério a solução. Claro que pode Bhaskara sim, mas vai pelo processo mais fácil, tá? Coloca o fator comum em evidência e consegue determinar x igual a zero, x igual a 21, tá? 7 para a gente tentar aqui finalizar o maior número de exercícios. Eu tenho, determine A, B e C, né, para que aqui eu tenho a soma de duas matrizes, tem um mosquito aqui me mordendo e me incomodando, tem a soma de duas matrizes, A mais B igual a 2, que é o seu elemento correspondente, através da igualdade, 3 menos 3 vai ser igual a 0, 2A menos 1 igual a 5, e assim você vai escrevendo as equações, tá? Escreveu as equações, pode ser que você consiga montar um sistema ou não, na verdade não vai, porque 2A mais B, aqui no 2A menos 1 igual a 5, você já consegue estabelecer o valor de A, né? E, consequentemente, descobrindo o valor de A, consegue descobrir o valor de B fazendo a substituição. É um sistema, mas não é um sistema lá clássico, né? Com os valores de A, B, A, B, A, B e C, talvez, tá? E o C mais 1 igual a 3, você também consegue aqui, através da equação já direta, determinar o valor de C, sem precisar ter que fazer alguma substituição e tudo mais. Tá certo, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou deixar aberto para vocês fazerem esses 5 minutinhos finais. Vou tentar disponibilizar essa listinha de exercícios para que vocês consigam fazer. Tá vendo? A gente tem bastante exercício. Vou dar uma passada aqui, ó. Exercícios de operações, tá? São exercícios longuinhos, mas são exercícios necessários, tá? Então, vou dar essa baixadinha aqui para que vocês vejam e consigam tentando exercitar, tá? E depois vai comparando aí o resultado, tá certo? No mais, galera, me despeço de vocês, agradeço a participação e a força de vocês também, né? Porque não é fácil a gente entrar ali no horário marcadinho, né? Acompanhar as aulas e tudo mais, tá? Agradeço aí, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, galerinha. Vou ter que deixar 3 gravações, né? Porque eu caí e voltei. Um beijo, fique com Deus.